meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. O meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Aleluia, Senhor. Amém? Nada nós podemos fazer se não se render o nosso coração, render o nosso ser a Deus. Amém? Pode se assentar, seja bem-vindo. Você que também que nos assiste pela internet, seja bem-vindo. Que Deus possa ter falado ao seu coração através dos louvores, que você possa ter adorado o nosso Deus com o seu santo nome, com o seu poder e com a sua glória. Amém? Vamos falar hoje a respeito de mais algum dos ins. Nós estamos, nesses 12 dias, falando de alguns ins que nós devemos ir em direção até eles, né? E nós somos desafiados a crer no impossível, a crer e tentar ouvir aonde nós não conseguimos, às vezes, ouvir a voz de Deus, no inaudível, aquilo que parece ser tão difícil de escutar, em meio a tantos ruídos, como o pastor disse ontem aqui. E nós somos desafiados em muitas áreas das nossas vidas. E uma das que nós somos desafiados também, além de sermos desafiados em dar passos de fé rumo ao inaudível, aquilo que nós não podemos ouvir, nós também somos desafiados a crer e andar, dar passos de fé rumo ao invisível. E talvez a gente, fica até meio clichê, porque querendo ou não, em Hebreus 11, versículo 1 fala, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Que clichê, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Já está, já aconteceu, no tempo de Deus, num futuro talvez distante ou próximo, já aconteceu, já foi consumado, já foi feito, mas os nossos olhos ainda não são capazes de ver, e nós somos desafiados a darmos passos, irmos em direção, caminharmos, colocar os nossos pés rumo ao invisível. E tem um personagem muito interessante da Bíblia, conhecido como o pai da fé, Abraão. Se você não conhece a história dele, pode passar por Gênesis, que lá tem muita coisa interessante a respeito desse homem de Deus, esse homem que possuía uma fé inabalável, uma fé a qual nada podia abalá-lo, a ponto de entregar, de levar o seu próprio filho, Isaque, como sacrifício, confiando em Deus, em obediência, tendo fé de que aquilo que ele estava fazendo era a voz de Deus, era um direcionamento de Deus para a vida dele e traria bênçãos. Que homem de fé! E em Gênesis 12, se você tiver com a sua Bíblia, na sua casa também, se você puder acessar com o seu celular, enfim, a maneira que ficar mais fácil para você, em Gênesis 12, do verso 1 ao verso 9, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus já habitavam essa terra.
o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali em diante, então, ele prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu então ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Qual que é a primeira frase, qual que é o primeiro ato de tudo isso aqui que nós lemos? Então o Senhor disse a Abrão. Meus irmãos, há uma caminhada, há processos em nossas vidas. E aqui é muito interessante que a palavra de Deus para a vida de Abrão foi: saia de onde você está e vá para um lugar que eu te mostrarei. É como se Deus falasse assim para você: pega seu carro, não coloca nada no GPS, arruma todas as suas coisas, bota no porta-mala, leva toda a família, inclusive teu cunhado, aquele legalzão cunhado, pode colocar ele dentro do carro também, de preferência no porta-malas, brincadeira, coloca ele no banco do seu lado ali, deixa ele bem servido, mas vai, pega tudo, pega todas as suas coisas e parta, e vá, saia. Mas Deus, o endereço, pelo menos o CEP, para a gente tentar localizar ali a região de alguma cidade, passa coordenadas para a gente, que seja pontos de latitude e longitude. Não, vá que eu vou lhe mostrar. Primeiro passo que nós devemos dar rumo ao invisível é ouvir a voz de Deus. O versículo 1 começa dizendo: então o Senhor disse a Abrão. Olha que interessante, Deus está vindo falar diretamente com ele, dizendo: saia e vá para um lugar que você não conhece, você não vê, você não faz ideia para onde você está indo, mas vá, é a minha palavra, eu estou lhe ordenando. Deus tem ordenado para você essa noite: vá. Você não vê o lugar, você talvez não consegue enxergar as coisas acontecendo, você talvez não consegue enxergar que Deus já está operando aonde Ele mandou você ir, aquilo que Ele mandou você fazer, mas já existe, esse lugar existe, a promessa de Deus não falha, aquilo que Ele disse irá acontecer. E o texto continua no versículo 2 e no versículo 3, fala então da promessa que foi feita a Abraão, que faria então de Abraão um homem abençoado, que todas as famílias de todas as terras, de todos os lugares deste mundo seriam abençoados caso ele fosse. Meu irmão, minha irmã, essa noite Deus tem para te falar que Ele não só está mandando você ir, mas o imperativo, a ordem de ir vem acompanhada com bênção. Vem acompanhado com uma palavra de que eu te abençoarei. Se eu estou mandando você ir, é porque eu estou nesse negócio. Se eu estou mandando você fazer, é porque lá na frente eu estarei lá junto com você, eu já estou preparando todas as coisas, eu já estou preparando a terra, eu já estou preparando cada caminho que você vai pisar, porque foi primeiramente uma ordem minha para a tua vida. Deus, Ele não só te convoca, não só te chama, não só te faz sair de onde você está, mas Ele ainda lhe promete muitas coisas. Lembra daquela promessa que foi feita talvez alguns anos atrás? Talvez no começo de 2020, você ouviu claramente a voz de Deus para o teu coração, e durante todo o ano de 2020, todos nós passamos por um ano muito turbulento, de muitas crises, muitas reviravoltas, fecha, abre, fica em casa, não fica em casa, o que eu faço, o que eu não faço. E talvez você começou a desconfiar de que, será que Deus vai me abençoar nisso mesmo? Talvez essa noite Ele veio até aqui para te falar, e Ele está aqui essa noite para te falar que Ele irá te abençoar. E o mais interessante é que a bênção não fica só para Abraão, porque no versículo 3 fala: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Meu irmão, minha irmã, entenda que o seu passo de fé rumo ao invisível não é só carregado de uma bênção para você, mas se você com fé, com fervor, com acreditar mesmo de que Deus está ao seu lado e que Deus está já preparando todas as coisas, as pessoas à sua volta serão abençoadas. As pessoas à sua volta terão o prazer de experimentar da presença de Deus, terão o prazer de experimentar Deus na tua vida. E rapidamente, já caminhando para o nosso final, do versículo 7 e no versículo 8, então, Abraão chegou ali em Canaã,
e já havia povos ali instalados. Ou seja, ele estava como um estrangeiro. Olha que doideira! Deus manda ele sair de uma terra onde ele era dono das suas coisas, onde ele estava bem, para ir para uma terra onde ele seria estrangeiro. Talvez o nosso coração, quando nós somos levados em uma terra em que nós somos estrangeiros, para lugares onde a gente talvez esteja sozinho, passe pelas dificuldades, não temos mais a nossa família para nos apoiar, talvez você esteja se sentindo sozinho essa noite, rumo ao invisível, rumo a um lugar que Deus falou para você ir fazer e começar algo. Talvez você chegue nesse lugar e fale assim, poxa, mas estava tão bem lá atrás. Eu acho que eu vou voltar, que lugar foi esse? Deus errou, não é possível. Meu irmão, minha irmã, mesmo em um lugar distante, vivendo como um estrangeiro, no versículo 7 e no versículo 8, mostra Abraão levantando altares ao nome de Deus. Levante altares onde você está. Hoje você pode não ver. Hoje pode ser uma terra cheia de cananitas, cheio de pessoas diferentes. Talvez hoje você não consiga enxergar que aquilo que você está, o lugar onde você está, aquilo que tem em sua mão, é uma promessa de Deus para você não apenas prosperar financeiramente. Não é disso que nós estamos falando, mas de prosperar com bênçãos, para que pessoas possam ser abençoadas através da sua vida, para que através de você, pessoas possam conhecer a Cristo e ver quem Ele é. Talvez hoje você está nessa terra achando que nada disso vai acontecer. Faça igual a Abraão. Levante altares de adoração a Deus. Naquele lugar ele agia e ele era como um estrangeiro. O povo cananita adorava muitos outros deuses, uma cultura completamente diferente. Mesmo assim, Abraão, por onde ele passava, ele levantava e falava, aqui a terra é do Senhor. Ele me prometeu, Ele me trouxe aqui, Ele disse que aqui as coisas iriam acontecer e que era para eu vir aqui, para eu estar aqui neste momento. Esse lugar é do Senhor. Já pensou em fazer isso com a sua empresa? Já pensou em fazer isso na cadeira onde você senta todos os dias para trabalhar? Já pensou em fazer isso na sua casa? Já pensou em fazer isso com a sua família? Já pensou em fazer isso em todos os lugares que você está? Mas Deus, o Senhor me mandou para esse lugar, eu não consigo ver nada aqui. Meu irmão, dê um passo de fé e faça igual a Abraão, levante altares. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não enxergamos. Está invisível. Havia muitos outros povos, era um deserto sem fim naquele lugar, muito distante da casa de Abraão. E talvez muito distante da promessa de que faria então dele uma grande nação e que a descendência dele tomaria por posse aquela terra. Talvez isso estava muito distante. Isso talvez não era perceptível aos olhos humanos, mas os olhos da fé de Abraão fez com que ele levantasse altares e falasse, isso aqui pertence a Deus, esse lugar é dele. Comece a levantar altares hoje na sua vida. Comece a levantar altares aonde você está hoje, porque os seus olhos, o meu, os nossos olhos naturais podem não ver a promessa, podem não ver essa terra, podem não ver a provisão de Deus e podem não ver que a vacina está chegando, podem não ver mais o mundo sem máscara, pode não ver mais o mundo sem quarentena, pode não ver mais o mundo sem coronavírus, mas eu levanto um altar, eu faço da minha vida um lugar da presença de Deus e falo, Deus, eu posso não ver hoje, mas eu sei que aqui pertence o Senhor. Esse lugar é do Senhor, aonde eu piso é do Senhor, aonde eu vou é do Senhor, aonde eu estou, ali a sua presença está. Faça isso a partir dessa noite e deixe Deus te carregar, te levar, te direcionar ao invisível. Invisível aos nossos olhos, mas totalmente claro e visível para aqueles que creem e confiam em Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar, enquanto o Ministério de Intercessão vem aqui à frente, e o pastor também. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos convida, o Senhor nos desafia a darmos passos de fé rumo ao invisível, Pai. Assim como Abraão, Pai, teve que dar muitos passos, saiu da sua terra, foi para um lugar que ele não conhecia, um lugar estrangeiro, onde tudo era diferente, e ali o Senhor fez uma promessa para ele, de que aquele lugar seria dele, seria da sua descendência, dali muitas pessoas seriam abençoadas. Pai, tem tantos lugares hoje, Pai, que nós pisamos e nós nos sentimos como estrangeiros, na nossa própria casa, nos nossos serviços, nossas rodas de amigos, aonde nós estamos, parece que as coisas não vão, nós não conseguimos enxergar o Senhor, mas que possamos fazer como Abraão, que com os olhos da fé creu,
que aquele lugar já era do Senhor e levantou altares. Pai, que possamos levantar altares, porque os nossos olhos naturais não podem ver, os nossos olhos naturais não podem enxergar, mas a Tua presença, ela confirma em nós que onde nós estamos, aonde nós pisamos, pertence ao Senhor, Pai. Por isso, abra os nossos olhos para que possamos levantar altares de adoração ao Senhor, onde quer que estejamos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos receber o mês de abril agora e vamos consagrá-lo também na presença do Senhor. Então, mês de abril, eu sempre costumo dizer que é um mês profético. Aquilo que estava fechado, em abril abre, em abril a porta se abre, as coisas acontecem. Então, que a gente possa declarar essa noite, enquanto nós estivermos consagrando o nosso mês de abril, dizendo: abriu, Senhor, o que estava travado, o que estava amarrado, o que estava parado, coisas que estavam esquecidas, coisas que estavam impedidas, caminhos que estavam com obstáculos, abriram em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo mês de abril e eu quero que você coloque aquelas coisas que você sente que não está saindo do lugar, porque nós vamos orar por isso hoje. Você que está na sua casa também, aproveite esse momento para ficar de joelho conosco e coloque esse mês, consagre esse mês, mas também a ideia de que ele representa o nosso ano, coisas que estão paradas, trancadas, impedidas, coisas que você vê impossível, coisas que você não enxerga acontecendo, que essa noite, em nome de Jesus, pela fé, nós possamos antecipá-las no nosso coração e caminhar em direção a isso que nós já estamos vendo pela fé. Amém, irmãos? Eu quero cantar também aquela canção para finalizar, que diz: só em Ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que comigo estás. É isso que a gente precisa. Às vezes a gente não sabe para onde está indo, como Abraão estava indo. Mas a gente não precisa saber para onde está indo, a gente precisa saber com quem está indo. E se a gente está indo com o Senhor, nós estamos em boa companhia e não tem nada o que temer. Vamos ficar de joelhos. O Ministério de Intercessão vai estender as mãos também sobre a sua vida, a sua família. E o mês de abril é um mês para nós orarmos por aquelas questões que estão paradas na nossa vida, coisas que nós estamos considerando extintas, coisas que nós achamos que não vão acontecer, aquilo que o nosso coração não consegue ver. Essa palavra é muito propícia para declarar que pela fé nós vemos e nós enxergamos. Senhor, aqui com os meus irmãos e com as minhas irmãs que estão presentes conosco aqui nesse lugar, e aqueles que conectam o seu coração, não apenas os seus celulares, mas seu coração, para orarmos juntos pelo milagre do Senhor na nossa vida, nós agora nos colocamos de joelhos por essa causa, causas que para os nossos olhos nós não conseguimos enxergar uma solução, coisas que estão paradas, estancadas, Deus, processos que estão lá parados em cima de mesas, de advogados, de promotores, de juízes, há anos e que não vem uma resposta definitiva. Nós declaramos em nome de Jesus que a Tua mão está sobre esses documentos, está sobre esses processos, a Tua justiça será feita, e nesse ano nós haveremos de contar a bênção do Senhor nesse lugar, dizendo que o Senhor operou um milagre. Pai, conversões que estão paralisadas, corações que parecem estar empedernidos, corações que parecem que estarem totalmente protegidos contra o Evangelho, nós profetizamos, ó Deus, que o mês de abril é o mês onde o Senhor abrirá as portas do céu, derramará avivamento sobre essa igreja, avivamento sobre os nossos lares, conversões de corações ao nome de Jesus. Nós declaramos que no mês de abril nós veremos filhos convertidos ao Evangelho, pais convertidos e tocados pelo nome de Jesus. Nós declaramos aqui nesse lugar pela fé que nós veremos a conversão da nossa casa, que nós serviremos ao Senhor com a nossa família nesse lugar, e que nós veremos a salvação do Senhor se abrindo sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Senhor, nós pedimos que no mês de abril o Senhor também abra as portas da prosperidade na vida dos seus filhos, não apenas prosperidade financeira, porque não é só isso que o Senhor nos dá também prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade familiar, relacional, prosperidade no coração, na vida, nos relacionamentos, em todas as áreas. Nós pedimos: abre as portas do céu, realiza um milagre sobre nós, porque nós esperamos em Ti a Tua providência, esperamos em Ti a Tua mão. Então, Pai, nós recebemos agora esse mês de abril com a confiança de que nós não temos que temer nada, Ele já está pronto, já está preparado, e o Senhor apenas nos diz: vai para a terra que eu te mostrarei, vai para o mês que eu te mostrarei, vai para esse ano que eu te mostrarei. Senhor, nós não sabemos muitas coisas sobre esse ano, nós não temos muita certeza sobre esse ano, mas nós temos uma só, e essa é suficiente para nos colocar em marcha e nos colocar em caminho.
caminho, a certeza de que o Senhor vai conosco, a certeza de que o Senhor já chegou lá antes de nós, a certeza de que o Senhor já preparou todas as coisas para a nossa chegada no mês de abril. Então nós confiamos, nós declaramos a nossa paz, a nossa confiança, nós declaramos a nossa certeza absoluta de que, embora não possamos ver, podemos crer, podemos confiar de que o Senhor tomará nas nossas mãos e nos levará. Abençoe, Pai, cada coração que se coloca de joelhos nesse momento e que consagra esse mês e que possamos ver a Tua mão, Teus milagres, a Tua obra, em nome do Senhor Jesus. Abra as portas dos céus sobre nossa igreja, na vida espiritual. Abra as portas do céu sobre as nossas famílias, na vida relacional. Abre as portas do céu sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Abre as portas do céu para que possamos experimentar tempos melhores do Senhor no mês de abril. Assim nós oramos e recebemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar em pé, por gentileza. Eu queria orar com você aqui nesse momento, que vai entregar o seu pedido. Se você está com ele, nós vamos cantar a última canção. E eu quero dizer para você que amanhã, ao mesmo horário, às 20 horas, nós corrigimos o problema com a internet. Agora, Deus quiser, nós estamos aí chegando à sua casa. Amanhã às 20 horas, nós estaremos aqui consagrando o nosso mês de maio, o mês da família. Então, eu quero desafiar você amanhã a estar conosco conectado. Nós vamos orar pelas nossas casas, pelos nossos lares amanhã de uma maneira muito particular e específica que o Senhor tem trazido ao meu coração. E eu convido você a vir, e a vir mesmo com o seu coração entregue. Nós vamos orar pelas nossas casas. Enquanto nós cantarmos essa última canção, se você trouxe o seu pedido de oração, você pode trazer aqui à frente, enquanto o Ministério de Oração estará intercedendo por você. Se não, nós nos vemos amanhã na presença do Senhor aqui nesse lugar às 20 horas. Vamos cantar juntos apenas esse refrão. Se você tem o seu pedido de oração, você pode trazer aqui à frente. Deus abençoe em nome de Jesus.